Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Fernando para mais um vídeo. E hoje acabei de ver um vídeo aí no YouTube, não vou citar o nome, que é pra não criar polêmica e eu quero soltar minha opinião. Bom, o vídeo que eu vi falava que Einstein, ao ter descoberto a teoria, a ter formado a teoria da relatividade, ele estava errado. Um ponto que ele colocou é que Einstein não acreditava que existisse buracos negros no espaço. Bom, eu sou um grande estudioso de Einstein, eu gosto muito da história dele e eu conheço toda, toda a formação que Einstein teve. Bom, como todo mundo sabe, já conhece histórias e tal, Einstein ele era um aluno quando ainda jovem, né? Ele não era um aluno que você daria 10 pelo comportamento que ele tinha. Porque ele era uma pessoa, como eu posso dizer, muito inquieta. Ele era assim. Só que os grandes gênios, muitas vezes, eles nem sempre recebem nota 10 na aula ou nas coisas que fazem. Muitas vezes o talento da pessoa se sobressai e ela nem percebe. E quando ela começa a trabalhar esse talento, ela fica cada vez melhor, ela melhora. E vai, exercita, estuda, pesquisa e etc. Bom, para começar, se Einstein ele estava errado com a teoria da relatividade, nós não poderíamos hoje considerar um princípio básico do movimento, que é o espaço-tempo. O espaço-tempo é quando, como eu já gravei alguns vídeos até falando sobre isso, o espaço-tempo está ligado, por exemplo, o espaço está ligado exatamente ao ponto de movimento, trajetória e assim por diante. O tempo ele pode ser constante na mesma sequência do movimento ou não, ele pode ser intercalado. Mas Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade, no início ele, ele achava que ele próprio estava errado. Só que um matemático, se não me engano foi Max Planck, ele considerou, né? Se eu não me lembro muito bem se foi Max, mas foi algum desses aí que inclusive eram fazia, é, tipo era amigo de Einstein. Eles eram físicos da mesma época. E Einstein, porque muitos contribuem o seguinte, que Einstein ele ele não acreditava na existência de buracos negros. Só que a teoria da relatividade, além disso, além dele comprovar a existência posteriormente à época dele sobre a existência de buracos negros, primeiro ponto, antes de mais nada, muitos dos estudos de buraco negro partiram por conta da teoria da relatividade, porque a relatividade ela tem alguns pontos, como relatividade geral, relatividade restrita e o próprio efeito relativista, o próprio efeito relativo. Então assim, e que consiste principalmente no efeito da velocidade da luz. Ou seja, Einstein, quando ele criou a teoria, não foi nem na época dele que a teoria foi comprovada. Hoje, ela está perto de ser comprovada, mas ainda não foi. Ela ainda não foi comprovada
essencialmente. Assim como a teoria das cordas, ela também está perto de se comprovar. Por exemplo, se comprovar a teoria das cordas, a teoria da relatividade também se comprova de tabela. Porque vários físicos foi o seguinte, assim como partindo desde lá de Galileu até Einstein, todos os físicos eles não criaram as suas teorias ou formularam as suas teorias com base em si próprio. Muito pelo contrário, poderíamos dizer que eles ampliaram o conceito. E aí surgiu, né, o que a gente chama das novas teorias. E, como eu disse, se a teoria da relatividade tivesse errada, hoje a gente não poderia nem marcar tempo, porque o espaço e o tempo são funções, é, podemos dizer que são sentidos horário constantes. Por exemplo, quando a gente fala de buraco negro, a formação de um buraco negro, ela se dá, ou melhor, ele se dá por conta do ciclo de vida de uma estrela, o final do ciclo. Assim como se a gente for pegar a independente se for teoria do criacionismo ou Big Bang, as duas concordam numa coisa. No início teve um, um colapso, independente de que da forma como foi. Agora, ficar falando que tais teorias estão erradas, eu aconselho vocês que me seguem no canal e aqueles que gostam desses assuntos assim, eu aconselho vocês lerem um livro de Stephen Hawking chamado Uma Breve História do Tempo. Eu já li esse livro, li ele inteiro. Não foi só uma vez, eu li ele muitas vezes. E Hawkins, inclusive, menciona a relatividade geral e ele explica o porquê que Einstein achava que a teoria estava errada. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, procurem e estudem sobre ele, porque é um livro que Hawkins explica até, ele fala até como que é difícil você chegar a um prêmio Nobel, porque aí vai envolver questões políticas também, e é uma pena, porque eu acho, na minha opinião, conhecimento, primeiro, não se refuta estudo com opinião. Segundo, não se critica, por exemplo, algo que foi de anos de estudo. E opiniões são diferentes. E, por exemplo, também em relação politicamente, podemos dizer, eu discordo um pouco dessa ideia de que política tem que influenciar nos estudos, no seu conhecimento, porque um político ele depende do conhecimento também. Você depende, eu dependo, todos nós dependemos do conhecimento. Se não fosse o conhecimento e aprendizado, o que seria da gente hoje? Pelo mínimo de conhecimento que nós temos ou buscamos, tem muitas pessoas que nem, como Einstein mesmo, ele nem nunca se formou em física. Ele se tornou um físico e lógico, mais tarde ele começou a estudar física, ele fez até a universidade, ele se formou, se não me engano foi em Oxford, a faculdade que ele fez também, não me lembro qual, não me recordo muito bem, mas enfim, Einstein mesmo, ele começou a falar da teoria do efeito da relatividade, a velocidade da luz, a, o espaço-tempo, sem mesmo estar estudando. Ele trabalhava como banqueiro e foi sentado numa mesa de escritório que ele começou a pensar.
nesse sentido. Então, assim, isso é menosprezar uma teoria, como é, menosprezar um conhecimento que você tenha, um talento da pessoa. Então, eles eram sim gênios. Não só Einstein, como Newton, Galileu Galilei, Max Planck, Johannes Kepler, vários outros, eles foram gênios. Podemos até, em algum ponto, discordar das suas teorias, mas eles eram gênios. Hoje, nós também podemos ser gênios, porque é, depende do seu tempo, com que você gasta o seu tempo, como você administra esse tempo. Ou seja, o conhecimento se dá através disso, do seu esforço. Você, por exemplo, a gente teve recentemente aí, se não me engano foi esse ano, um rapaz nos Estados Unidos que acabou achando um planeta. Nossa, ele ele foi premiado até e foi reconhecido. Eu e você também podemos fazer a mesma coisa. Agora, menosprezar é, o conhecimento das pessoas que batalharam para poder chegar até onde chegou, isso eu acho muito errado. Então, é, essa é a minha opinião. Você, por favor, se você quiser também pode comentar aí embaixo nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha a respeito disso e que tudo que a gente, como um texto que eu li de Einstein uma vez, ele diz assim: um conhecimento que é adquirido nunca mais ele se perde. Ou seja, né, o conhecimento, conforme você adquire, é uma coisa que ninguém rouba a sua. É uma coisa que você vai sempre exercitar, você vai querer, porque o conhecimento ele nos torna pessoas diferentes e pessoas melhores. Eu não estou falando que eu, ao estudar, ter conhecimento, eu tenho que pisar nos outros e falar que a pessoa que não consegue fazer, chamá-la de burra ou coisa parecida. Muito pelo contrário, o incentivo é a melhor forma de você fazer uma pessoa chegar até um certo ponto, até onde ela quiser ou até passar. Por exemplo, é um fato não é, memorável, mas podemos pensar, por exemplo, na forma que Hitler agiu. Ele foi ruim? Foi. Fez o que ele fez perversamente. Mas, pô, ele conseguiu fazer uma coisa tão ruim, porém ele conseguiu entrar nos livros de histórias. E assim por diante. Então, ou seja, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, o conhecimento ele consegue nos balancear e nos mostrar para nós mesmos quem é que eu quero ser no futuro. Ou seja, o conhecimento ele permite com que nós nos aperfeiçoemos. Então, essa é a minha opinião. Esse era o vídeo que eu queria falar e eu discordo do que de um vídeo que eu vi aí no YouTube. Não vou citar nomes, nem nos comentários não adianta me perguntar porque eu não vou falar, mas essa é a minha opinião. Valeu? É isso aí e vamos nessa.